Papo de Mãe. Se tem uma coisa que deixa muitos pais sem saber o que fazer, é quando os filhos brigam na escola. Às vezes, o desentendimento acontece até com o melhor amigo. E como resolver um problema desses? Tem até quem diga para o filho que se apanhou, tem que bater, ou então pai e mãe brigam com pai e mãe do outro. Olha, dá um monte de confusão. Vamos conversar neste programa sobre qual atitude tomar nestes casos. Veja os destaques. Como resolver brigas na escola? Você vai conhecer a história de duas garotas, duas amigas, que brigaram no colégio por conta de um trabalho, mas depois foi tudo resolvido. É mais fácil lidar com as brigas das crianças ou com os pais briguentos? Acho que é mais fácil as crianças. A gente sabe que entre as crianças pequenas, às vezes mordidas, beliscões, puxões de cabelo, aí entre os mais velhos tem bate-boca, eles ficam sentidos e às vezes até tem briga mesmo, né? Parte para pancadaria, né? E daí o que a gente faz? Então a gente vai conhecer as mães que vieram até aqui hoje para conversar sobre isso, saber das histórias, né? Se já passaram por alguma situação assim, né? Estão aqui então a Clébia, a Patrícia e a Suzy. Obrigada por terem vindo. Você, Clébia, como é que é? Tem acontecido na escola? Ou você vê até dos amiguinhos do seu filho? Sempre acontece. Assim, a gente acha que não vai acontecer com o nosso, mas acontece. Você tem quantos filhos, Tem um Clébia? E qual a idade dele? 11 anos. Ele está aqui? Está aqui, tá. Vinícius, né? E, assim, recentemente aconteceu alguma coisa com o Vinícius? O que aconteceu? Tem uns 2 meses que... Segundo ele, o amigo pisou na mala e aí ele falou para o outro amigo, poxa, por que ele fez isso? E aí ele falou, não sei o que, empurrou ele, aí começou a briga, aí um foi para cima e não teve jeito, né? Aí eles tiveram briga de pancadaria. Um empurrou para o outro e aí vem coordenação, é uma beleza. Aí você ficou sabendo por ele ou pela escola? Pela escola. Aí você foi lá? Né, eles chamam, aí tem que conversar, e pedem, conversa com o filho, você faz, mas... Não é fácil, né? Porque um provoca o outro, aí você não sabe quem é o culpado. Toda a história tem os dois lados, exatamente. Né? Às vezes 3 lados. Você fala, mas quem começou? Será que foi o meu? Tudo bem, não tem que bater, não tem que fazer, mas e aí? Difícil, muito difícil. Depois você fala como é que resolveu a situação, então. Tá bom? E a Patrícia é mãe de quem? É mãe da Maria Clara. Que é essa pequenininha. A pequenininha, Ela está com quantos anos? Vai fazer 4 agora em janeiro. 4. Isso. E já aconteceu de ter briga na escola, dela ser vítima ou a causadora? Porque às vezes o filho é vítima, no outro dia é o causador, né? Olha, no caso da Maria Clara, assim, ela é super boazinha. Uma menina bem delicadinha, então... Eu lembro que no berçário ela não teve nenhum problema, mas quando ela entrou no maternal 1, ela levou uma mordidinha na mão, que depois veio escrito na agendinha, que foi, acho que ela pegou um brinquedo de uma menina, a menina mordeu a mão dela, e depois também ela levou um beliscão. Ela nunca deu, assim, agora eu não sei como que ela tá agora, se ela já sabe se defender. E aí, passando do maternal 1 para o maternal 2, tem um menininho, que ele inclusive ainda está na classe dela, que ela era recebida todos os dias com um tapa. Então, assim, quando ela começou a falar, mamãe, fulano bateu. Aí no outro dia, mamãe, fulano bateu. Falei, gente, preciso ir lá conversar com a diretora, com a professora, com a mãe dele, para ver o que acontece. Você teve vontade de falar com a mãe dele também? Então, a gente acabou meio se falando numa reunião de professores depois. Mas eu falei com a diretora da escola, ela falou, olha... A gente está observando ele, a gente já percebeu que todas as crianças já estão interagindo, que eles estão há um tempo juntos, mas ele, em específico, é com a Maria Clara o negócio. E aí, hoje, ao passar do tempo, a gente percebeu que era um jeito dele falar oi para ela. Mas demorou para eu descobrir né? isso, E para você entendeu? entender isso também. Eu queria mandar ele, tipo, pra lua, assim, entendeu? Mas, tipo, não dava E pra afinal, fazer ele tem a mesma isso. idade dela, então ele também é Ele tem, mas ele é bem maior. E ele é mais estabanadão. Então, você vê, agora eu entendo, ele, eu vejo nas festinhas, ele vem te falar, ou ele já vem meio tropeçando, caindo em cima de você, entendeu? E ela faz assim, ó. Ele vem, você vê que ela vai se esquivando dele, que ela aprendeu a fugir dele. Uma época, eu falo, filha, a criança é assim mesmo, foge dele, de manhã, na hora que ele estiver vindo na sua... Mas como que ela ia entender isso? Às vezes ela estava brincando e ele, vinha... E teve uma época que eu falava, filha, já que não vai ter jeito,
dê revida nele pra ver se ele para de te bater, né? Depois a gente vai saber se isso também funciona, Não né? funciona, não, eu sei. Não, e o pior que é ter que passar pela fase, olha, ele te bate, mas não bate nele, é feio bater de volta. Ela fica só apanhando e ele nunca de volta. Ai, meu Deus, então eu fiquei meio revoltada com então, isso peraí que a também. gente já volta a esse assunto. Vamos conhecer a Suzy, que tem 2 filhos, Suzy. Eu tenho 2, o Arthur e a Vitória. Eles estão aqui, né? Eles estão. Ela tem 4 e 13. Eles têm uma diferença grande de idade, né? Como é que acaba sendo quando é pequenininho assim? Eu acho que ela quando provoca mais ele, pela diferença de idade. Aí eles brigam entre eles, Briga né? entre eles mesmo. E na escola como é que é? Tem um que é mais briguento? Ou até como você já tem um filho que é mais velho, você já percebeu se essas brigas acontecem mais entre as crianças pequenas ou entre Eu os acho mais... que acontece mais na idade da Vitória, né? De 4, 5 anos, que são... As crianças são mais arteirinhas, né? Mas quanto ao Arthur, ele sempre foi bonzinho, calmo. Então, assim, nunca tive reclamação. Agora, a Vitória, ela sempre diz, ai, bateu em mim, eu também bati. Meti a mão, empurrei a cabeça. Eu falo, Vitória, você tem que falar com a tia, né? Não, mas me chutou. Mas assim, nessa... E já aconteceu de você ir até a escola para conversar? Eu nunca sobre fui. isso? Você não. O que você acha disso, quando as crianças brigam, dos pais se envolverem na briga? Eu não sou a favor, sabe? Porque as crianças, depois elas ficam numa boa, vão brincar tudo junto e você fica numa situação chato, né, com os pais, que as crianças vão continuar na mesma escola. Então, eu acho que... as crianças fazem as pazes. E você depois, né, você fica passa perto da uma pessoa, situação chata com outro pai, né? E também não resolve, né? Porque Não. você vai lá pedir para o pai dar uma bronca no filho quando a coisa aconteceu na escola. Também tem essa. Eu não ali. sou a favor. Então, daqui a pouco a gente vai saber mais dessas histórias Vamos todas saber e dos até o que fazer. especialistas, Ao contrário do que se possa pensar, a adolescência não é a fase em que as crianças são mais agressivas. Segundo um estudo canadense, é entre o 1º e o 4º ano de vida que se verifica o maior índice de agressividade. Portanto, é na idade pré-escolar a etapa-chave para entender o aparecimento e o posterior desenvolvimento de comportamentos violentos no ser humano. Também participam desta conversa a psicóloga Natércia Tiva e a pedagoga Larissa Fonseca. Obrigada pela participação das duas, que já participaram aqui do Papo de Mãe, participam novamente. Quando as crianças são pequenas, as brigas são corriqueiras, acontece de uma morder a outra. A gente viu aqui, os pais devem ou não estimular isso? Se ele te bateu, você tem que se defender, você tem que revidar. Se for revidar em agressividade, não. Mas de que precisa se defender de alguma forma, que seja falando com a professora, chamando alguém, chamando atenção no momento da situação que se vê em apuro, isso é fundamental. Porque dentro da escola não pode ser... Tem a fase de morder, tem a fase de beliscar, mas as crianças precisam aprender que dentro do ambiente escolar, na verdade em todos, mas principalmente dentro do ambiente escolar, que são muitas crianças convivendo junto, nenhum tipo de agressividade é permitida. E nenhuma mãe, nenhum pai quer que o filho vire saco de pancada, mas também não se deve estimular a violência, né? De forma alguma. O que é importante sempre é propor alguma opção que seja viável para a criança se defender. Então, o que costuma acontecer na escola ou em casa é sempre falar para a criança, não pode bater, não pode bater, mas sem dar uma opção do que ela pode fazer. Ela pode fazer, exatamente. Então, o que ela pode fazer? Assim para baixo, ó. Que quando a criança bate, ela faz assim, ó, que não é legal, que é sinal positivo para baixo. Tem várias estratégias dependendo da idade da criança, né? Não gosto, para, sair correndo, que seja alguma coisa assim. E para o outro, muitas vezes, principalmente nas crianças mais novas, o bater é um modo de chamar a atenção. Então, você quer brincar com ela, faz um carinho, convida ela para brincar com você, mas ficar só no não bate, não bate, não bate. Exatamente. Dá opção, né? Dá sempre uma alternativa. Mas o que me ocorre é assim, porque a briga acontece na escola, né? Então isso tem que ser resolvido naquele ambiente, não é? Como é assim, é a professora que viu, o adulto tem que interferir ali no momento, né? Tem que intervir sempre. É uma parceria escola e casa, sem dúvida. Como na escola eles estão num ambiente que eles se socializam muito mais, os conflitos acontecem muito mais, com né? muito tempo juntos. Em algum momento. Em vários momentos, né? Eles têm ali. Agora, a professora intervém, sim, é fundamental,
conversar tanto com a criança que apanhou, que foi mordida, como com os pais da criança que mordeu, porque muitas vezes isso não está relacionado só ao ambiente escolar. Essa atitude da criança vem de alguma mudança em casa. Para as crianças, as menores mudanças são muito significativas, que seja trocar mamadeira pelo copo, uma visita em casa. E aí eles vão reagindo de forma diferente. Tem muitos pais que não se aguentam, né? Não. Que vão lá na escola, que querem falar com a professora, quem foi, fala com a mãe, fala com a diretora. Isso acaba acontecendo muito, exatamente, né? Eu não cheguei a falar com a mãe, mas assim, eu não conseguia guardar aquilo pra mim, porque eu sou super protetora, eu sei que ela tem que se defender, tem a vidinha dela quando ela... muito. Mas acontece muito, não tem como a gente... Mas você chegou a discutir com a mãe? Não discuti, a gente teve uma reunião dos professores e ela foi falar por que o filho dela era daquele jeito com a professora, da época do maternal 1. Aí eu não me aguentei, aí eu levantei e falei assim, então, inclusive a minha filha é recebida todos os dias com um tapa pelo seu filho, por que será? Mas tipo, eu fiz uma pergunta só assim, ela ficou assim, ó, ai, que chato. Me olhando assim, eu precisava porque é muito constrangedor para os pais também, da criança que bate. Sim, é uma mordida, 2, 3 mordidas, é porque assim, qual é o tempo que tem avisa o pai? Um certo... assim, uma eu acho mordida, exatamente. Você tem que chamar o pai? Então, tem um certo nível de agressividade que é normal para cada idade que a gente espera. E tem umas que extrapolam. E eu acho que muitas vezes, eu acho que tem que ser resolvido na escola dentro do possível. Mas em alguns momentos, passa da possibilidade da escola resolver. E a escola tem que ter a humildade nesse momento de chamar os pais, mas não para uma briga e não para achar quem está certo ou errado. Mas olha, o nosso objetivo comum é de uma boa convivência. As crianças, esses dois específicos, por exemplo, não estão convivendo bem, mas formar uma aliança dos pais dos filhos que não estão se dando bem, para como é que vão resolver dos dois lados, porque sempre vai ter os dois lados. Exatamente. Inclusive, como na escola a gente faz isso, em casa a mãe fala, se ele te bater, você bate. Então não dá para dizer só a escola resolve, se em casa ele está sendo incentivado a... Aí, se na escola ele aprende uma coisa, em casa ele é orientado de outra maneira. Exatamente. Mas sabe que eu tenho a impressão que, não sei se eu estou certa, me corrija se eu estiver errada, que algumas, mesmo, por exemplo, falando da idade da Maria Clara, que algumas crianças entendem que não é para bater, que não é para mexer na tomada, que não é para fazer coisa errada, e outras não entendem, simplesmente não entendem. Então ela continua batendo, ela continua, sei lá, subindo no sofá, já falou 200 mil vezes para não subir. Eu acho que foi mais ou menos isso que eu entendi com ela. Tem a ver com a educação, tem a ver com a maturidade da criança. Tem algumas que já entendem a regra, mas não tem o autocontrole. Que eles falam, eu não se controlo, é tão bonitinho. Eu não se controlo, não consigo. Então, que eles já têm a consciência. Né? Exatamente. Então, tem vários pontos. Entendi. Agora, tem uma regra para cada... Eles batem, fazem alguma coisa e já sentam, porque é o que eles estão acostumados, né? A mãe põe de castigo, alguma coisa assim. Ou bate e fala, desculpa, eu não quis. E é interessante porque não necessariamente faz por maldade. Aquilo que vocês falaram, às vezes chamar atenção. Ou chamar atenção, ou ser uma maneira de contar. Ainda não consegue se controlar, né? Você já passou por alguma situação assim, de repente ficar meio estranho com algum amigo, algum conhecido por causa de briga das crianças? Já passei, tô passando. Tô ainda ressentida. A gente pode falar sobre isso? Melhor não falar o nome, mas nós fomos viajar todos juntos e as crianças se desentendiam. Nossa, uma coisa muito chata. Pequenininhas, né? Pequenininhas. Porque uma queria uma coisa, a outra queria a mesma coisa. Aí você até falava, né? Deixa a Vitória, deixa com ela. Porque eu prefiro tirar da minha filha para deixar com a outra criança, para quê? Para evitar, né, atrito entre os adultos. A saia justa, a tal da saia justa. Então, ficou... Mesmo assim, ficou meio estremecido. Está estremecido. E eu percebi que está estremecido. Isso que a Suzy... Eu percebo que acontece muito isso dos pais se meterem na briga, ficarem defendendo os filhos. Não é nem se meter, ficar sentido com uma coisa que o filho do passou, né? Porque você até falou, isso que ela estava fazendo, deixa com ele. Como é que pode resolver numa situação dessa? Vai estar lá, tá você, a mãe e os dois, e os dois... E as crianças. As crianças começam a se desentender. Uma estratégia é sempre você passar o recado para a criança, passar o recado para a mãe pela criança. Falar, conta para a mamãe que aqui em casa a gente divide o brinquedo, né, mamãe? Vai ficar tudo bem. A gente faz umas coisas assim. Gostei. Legal, você vai emprestar o seu brinquedo.
Agora, o que não pode mesmo é a mãe ir lá brigar com a criança que brigou com o seu filho, né? E é pior. Então, mas eu acho que entra um ponto que é depende. assim, Se ela a for gente... muitas vezes na sua casa, acho que você pega uma intimidade, não? Ah, não, se a criança estiver na sua casa, assim, mas, por exemplo, brigaram na escola. Aí no dia seguinte não, a mãe vai sim. lá para falar com a criança na saída da escola. Eu acho assim, se existe uma agressividade que é persistente, recorrente, que a escola não faz nada, e aí os pais já foram, os pais já entraram em contato e ninguém consegue fazer nada, eu sou a favor, sim, talvez o meu lado mãe leoa, o lado português do meu sangue por parte de mãe, eu acho que a gente precisa mostrar para os nossos filhos que não é aceitável que eles sejam agredidos. Então eu acho que se passa de um ponto que a escola não resolve, os pais da criança não resolvem, eu, e como mãe, interfiro sim. Interfiro, eu sei que pode ter consequências, só que eu acho Você pior. vai falar com os pais da criança? Eu tento com os pais, se os pais não fizerem, eu falo com a criança também. Porque eu acho, o que eu ensino para o meu filho, se meu filho é agredido e ninguém faz nada? E muito tipo de agressão acontece de uma forma que entra agressão moral junto e que o agredido não consegue se defender. Existe um tipo de agressão velada que é horrível. É pior e a criança não consegue se defender. Então, o que você ensina para o seu filho? Olha, ele está realmente batendo, a escola não consegue fazer nada, os pais não controlam a criança. Filho, você vai ter que aguentar. Não, e a gente está falando de bater... O que você ensina? De entrar nessa. Eu fiquei porque daí praticamente também de querer tirar muda ela de da escola, escolinha. Mas muda de escola? Não? Não, porque pode ocorrer. Não, eu acho que é lógico, a gente tenta todas. Porque mudar de escola também pode ser traumático, pode né? ocorrer também uma outra situação. Então, mas é claro que a gente precisa respeitar e tentar, primeiro com a própria criança, com a professora, orientadora, coordenadora, todos os meios. Agora, se não consegue, algo tem que ser feito para parar a agressão. Isso e é a fato. escola também não pode deixar acontecer, né? Tem que não pode chegar a isso. Gente, eu vou ter que interromper para chamar o próximo bloco. A gente continua toda essa Tá conversa, bom. são muitas dúvidas. E também no próximo bloco vamos saber como é que a escola costuma resolver brigas entre os alunos, numa reportagem da Rosângela Santos. O Papo de Mãe volta já. Você já teve alguma reclamação por parte dos professores ou da direção da escola, com referência a, olha, eles estão bagunçando muito, viu? Estão fazendo muito barulho aqui. Sim, já tive isso daí e aconteceu o seguinte, conversei com eles em casa e até então teve uma época que ele batia nas crianças e até então eu conversava com ele em casa e quando eu fui ver as crianças estavam batendo nele, por eu ter pulado uma ordem nele para ele não bater nas crianças. E até então eu falei assim, não quero que você vá lá para a escola para brigar, para você brincar com todo mundo e tal. E ele foi melhorando. Por que o senhor acha que as crianças hoje brigam tanto nas escolas? É problema dos pais em casa, né? Falta do quê? Diálogo, de comunicação, de amor também, né? Eu sempre comunico muito isso com ele. Ela já brigou na escola alguma vez? Não, brigaram com ela. Como é que foi isso? Ela foi para a classe, eu cheguei lá, tiraram as cocô dela, tiraram tudo, sabe? O cabelo estava arrepiado e eu cheguei lá, ela chorando. E aí você foi conversar com a direção da escola? Que atitude você teve? Fui conversar com a diretora, né? Aí elas tomaram a providência, aí depois não aconteceu mais. Na realidade chega até a ser um problema de bullying, né? Com certeza, e foi bullying. Fica chamando ela de gordinha, sabe? Aí eu fiquei revoltada, fui lá, falei com a diretora e ela tomou as providências. Agora, isso de bullying já é até uma outra situação. A gente fez um programa inteiro sobre isso, está aí nos arquivos do Papo de Mãe, no nosso site também. Agora, a briga, né? A briga, ela não tem só sempre uma vítima e um causador. Você viu, seu filho se envolveu numa briga, não dá nem para dizer quem tinha razão, quem não tinha. Os dois bateram, os dois apanharam. Exatamente. Exatamente. Daí como é que fica? Muito difícil, não dá para falar, não dá para defender, não dá para fazer o quê? E uma outra coisa que eu vejo muitas vezes falar, a criança reproduz na escola o que acontece em casa. O meu filho mordia na escola e eu nunca mordi meu filho. Reproduzindo o quê, né? O cachorro, né? E eu fui descobrir que ele mordia porque um dia ele chegou com uma mordida e a professora veio e falou assim, olha, ele está com uma mordida, estou te avisando, e ele, todos os dentinhos ali, mas eu preciso te dizer que foi um revide, quer dizer, ele mordeu primeiro. Então, o que eu te conversando, né? Daí você vai conversando. Defesa. E é um processo, claro, eu acho que é uma coisa que não pode se estender, né? Quando que Que você é sabe... totalmente inadequado para a idade, algum tipo de agressividade totalmente inadequada. Mordida
faz parte do desenvolvimento deles, é difícil controlar mesmo. Acho que a Suzy, né, estava falando que mora numa rua sem saída, que as crianças brincam muito na rua e que você não se mete ali nas brigas, né? O que eu vejo muito também é os pais tomarem partido, nem sabem, nem viram a briga e já defendem os filhos, parte né? do pressuposto que o filho está sempre certo, que o filho não mente, que o filho não bate. Isso você tem que tomar cuidado também. Quando você vai tirar satisfação, você tem que ter certeza do que aconteceu também. Por isso que eu falei que muitas vezes é melhor, ao invés de chamar só um pai ou um outro, falar com os dois, porque o interesse é de todos, que todos se deem bem, e não entrar no mérito do certo e do errado. Dar razão para um ou para outro. Agora, quando são mais velhos, o Vinícius está com 11... O Arthur está com 13, né? É muito difícil. Como é que é quando eles são mais velhos, de você ir conversar com o seu filho e entender direito o que aconteceu? Porque daí já começam a ter as versões. Exatamente. Entendem, né? Mas aí entende, explica. Então aconteceu agora, tem 15 dias, jogando bola. Ele falou com um amigo, mas você perdeu o pênalti. Aí ele falou, perdi, e daí? Aí veio e deu um chute nele. E aí ele começou a chorar, aí lógico, vai todo mundo para coordenação, aí vai para a enfermaria. E aí, ninguém te liga para falar que o outro fez com o seu filho. Aí você chega em casa e fala, o que aconteceu? Então assim, eu não me meto, não tenho o que falar, mas é normal. Mas esse menino que deu o chute, aconteceu alguma coisa? Então, aí eu não sei, porque eu não fui perguntar, falei pra ele, e aí? Ele falou, não, mãe, tudo bem, foi jogando e tal. Aí assim, não vou me meter. Mas também se ficou resolvido pra ele, né? Mas e aí? O que é a fase? Mas é uma questão como que é quando eles são um pouco mais então velhos? como é que é isso? Existem vários conflitos na escola em todas as idades. Então se a escola ficar no tempo inteiro, o que sai da normalidade, o que sai do usual, aí a gente dá um pouco mais de atenção. Porque é difícil de entender. Você fala, e agora? Eu vou pra onde? O que eu faço, né? No caso das crianças mais velhas, cabe à escola, cabe aos pais perceberem que a criança é mais agressiva, que ela precisa de uma ajuda. Quer dizer, até chega um ponto que precisa de um tratamento, não sei, de um acompanhamento? Sim, a escola tem noção, por trabalhar com aquela idade, do que sai muito da normalidade. Agora é importante, se conseguiu resolver lá, e menino, ele é muito ação, ele parte para ação com muita facilidade, só que eles também são muito objetivos e diretos. Resolveu, passou, a mãe, já foi. Então a gente também precisa, no nosso universo de mãe feminino, minimizar aquilo para também não ensinar a ficar fazendo a tempestade em copo d'água. Aconteceu aquele problema, se resolveu, porque no final, muitas vezes, as brigas de menina que não vão para agressão física viram umas intrigas que tomam uma dimensão, exatamente. E elas fazem o clube da luzinha e vão fazendo assim, né? Muito maior. Muito maior. Né? E aí fica muitas vezes muito mais difícil de resolver do que brigas pontuais de meninos. Que logo se resolve, os dois já estão se dando tapinha, aqueles tapinhas de amigo de novo. Já tava junto de novo. Tá tudo, quer dizer que eles resolvem. Ainda mais porque quando eles gostam do mesmo tipo de esporte que é futebol. Porque futebol é meio agressivo, é disputa. Se esbarra, eles não vão ficar de mal. Não, fora que cada um torce para um time diferente. Já aconteceu do seu filho brigar por causa de futebol? Nossa, várias vezes. Ele joga num clube e ele joga demais na rua. Isso acontece direto. Chega arranhado. Não, Arthur, isso passa. Né? Continua. Mas eles resolvem rapidinho. Não, porque a turminha é a mesma. Rua sem saída. Não dá para guardar rancor, né? Porque no dia seguinte vai dar de cara com todo mundo de novo. A gente vai ensinando, né? Eu tenho o meu menor, outro dia ele falou, mãe, sabe, o meu melhor amigo, ele tem um defeito. Ele torce para outro time. Que não o dele. Mas aí a gente combinou, então, que a gente não vai mais falar sobre isso. Que daí a gente não briga. Então, assim, claro, eu acho que esse é um aprendizado que também vem de casa, vem da escola, de que se tem um ponto que você sabe que vai entrar em conflito, não fica em cima. São aprendizados de como se lida com as diferenças para evitar o conflito direto. Agora, a gente falou até agora bastante sobre o tapa, a mordida, a agressividade mesmo. Mas tem um outro tipo de briga, que é essa briga da intriga, do falar mal de da que fofoca, acontece muito entre as meninas. Que você falou que acontece mais entre as meninas. Essa coisa de fofoquinha, de intriguinha. Isso como que é resolvido ali no ambiente da escola? Eu acho muito importante a escola intervir, porque quando entram as mães, por ser também um universo feminino, um risco aquela dinâmica se repetir acaba sendo muito grande. Não, mas eu sei, minha filha mostrou um bilhete da sua filha, falando mal da minha filha, porque juntam provas. E aquilo vai tomando uma dimensão que você acaba alimentando isso nas meninas. Vira uma guerra até, né? Então, o mais importante, eu acho que é partir da escola mesmo
e ir lá, conversar, chamar todas, entender, muitas vezes fazer trabalhos com a classe de modo geral. Que é sempre mais produtivo quando você faz com o grupo. Você não expõe uma ou outra criança, uma ou outra situação, mas você trabalha tudo aquilo que está acontecendo desse modo e eles internalizam. Não fica uma coisa tão, a criança que está fazendo, ela se vê naquela situação, mas ela não está como exposta. se fosse um julgamento, né? Vamos ver agora o que as escolas devem fazer para lidar com as brigas que inevitavelmente acontecem. A Rosângela Santos conversou com uma coordenadora disciplinar. A Tânia trabalha nesta escola que fica aqui na Zona Sul de São Paulo e tem quase 1.500 alunos há 18 anos. Ela era professora de matemática. Há 5 anos ela é a coordenadora disciplinar da escola. É a primeira coordenadora disciplinar, já que o cargo foi criado há 5 anos. Por que vocês resolveram criar esse cargo aqui na escola? Para que o pessoal da orientação educacional pudesse ficar exclusivamente cuidando da parte pedagógica dos alunos. O aprendizado. A orientadora educacional, que tinha como foco cuidar da aprendizagem, acabava tendo que se dividir para resolver os conflitos dos alunos e a parte pedagógica. O problema de disciplina e conflitos e brigas tem que ter, né? Porque em casa com 2 a gente tem, com 1.500 você tem também, né? Quais são as normas aqui da escola para que as crianças não tenham tantas brigas, não se envolvam tanto em confusão? Quer dizer, quais são as normas disciplinares da escola? O trabalho da gente é basicamente a boa convivência. Mais do que a disciplina é tentar manter uma boa convivência. Porque a gente tem crianças de 2 anos e pouco até jovens, né, quase adultos, indo para o mercado de trabalho com 18 anos. Quem briga mais, os meninos ou as meninas? Os meninos. Porque tem a coisa do poder, né? É aquela coisa de... Eu falo que parece cachorro fazendo xixi, marcando território. Então, tem essa coisa de eu preciso mostrar que eu sou forte, eu estou crescendo, eu preciso mostrar minha masculinidade. Então, isso é uma necessidade, assim, maior dos meninos. E o que vocês fazem, por exemplo, com uma criança ou quando 2 alunos brigam, chegam às vias de fato? A primeira coisa que a gente faz é conversar individualmente com os alunos, depois a gente conversa com os alunos junto, que é uma coisa que a gente acha importante para que a coisa fique resolvida mesmo, para que não cresça para outras séries, né? E se houver necessidade, a gente convoca os pais. Eles levam advertência por escrito? Isso fica na ficha deles? Fica na vida escolar do aluno, leva advertência por escrito, dependendo do grau da agressividade, eles podem até ser suspensos. Em que situação o aluno é suspenso? O aluno é suspenso quando eles chegam às vias de fato, quando tem uma agressão física. Aí eles são suspensos, né? E a gente trabalha a suspensão não como um descanso. E aí a gente convoca a família imediatamente. A criança está sendo suspensa não é para chegar amanhã e acordar mais tarde. Ele está sendo suspenso para ele poder refletir no que ele está fazendo, né? Porque não adianta eu dormir até mais tarde e no dia seguinte encontrar com o menino que eu briguei. Não vai adiantar em nada, né? Expulsão, vocês já tiveram que recorrer à expulsão? Sim, uma vez há 5 anos atrás. Foi uma situação bem grave, até um aluno que não tinha uma vida assim escolar limpíssima, tranquilo, mas ele chegou às vias de fato com o aluno. Foi muito sério, a gente teve que pedir para que ele mudasse de escola, até por uma questão de ele ter um ambiente escolar melhor, porque ele ia ter problemas em ficar na escola. Eles estão crescendo, né? E crescem aqui, né? Passam mais tempo aqui, na verdade, do que em casa, muitas vezes, né? Dependendo das idades, com atividades extras, etc. Brigar faz parte do crescimento, né? É evidente que não faz parte do crescimento, mas o conflito faz parte do crescimento, não faz? Faz parte, o conflito faz parte, ele só tem que entender como lidar com o conflito. A gente tem que ensinar para a criança que as diferenças vão acontecer na vida. A gente tem que ensinar com que eles aceitem as diferenças. Acho que é o grande desafio da gente, fazer o jovem aceitar o diferente, né? É mais fácil lidar com as brigas das crianças ou com os pais briguentos? Olha, acho que é mais fácil as crianças. Eu tenho até pais que falam, no lugar dele eu teria feito a mesma coisa, eu queria partir para cima. E a gente tem que mostrar para o pai, a gente está educando, né? Lá na sua casa se funciona aqui na nossa escola não é o caminho que a gente vai ensinar para o seu filho, né? Então, é mais fácil com os alunos, é mais fácil. Muito obrigada. Nada, imagina.
A gente não vai brigar aqui hoje. Mas o que ela está... Imagina, se as escolas precisam ter até uma coordenadora para ficar só cuidando dessa coisa da disciplina, é porque os conflitos, eles estão maiores, tem mais conflitos, não sei. Olha, sabe uma coisa que eu percebo muito nessa geração de pais atuais, que tem essa tendência a tentar evitar que o filho sinta alguma coisa que não seja só positiva, digamos assim. Então, muitas vezes a criança, ela cresce sem saber lidar com a sua raiva, com a sua frustração, né? Então, que os pais sempre pouparam, né? Não precisa ficar bravo, não doeu, não sei. Claro que precisa ficar bravo. Você ficou bravo? Então eu entendo que você está bravo, porque você está muito bravo. Mas você está bravo, você dá um soco aqui no travesseiro. Você está bravo. Então, sentir é normal e você deve sentir, porque você vai sentir, é inevitável. Agora, como que você vai lidar com esse sentimento é o caminho. Isso é um aprendizado, né? Ninguém nasce sabendo como canalizar esses sentimentos, essas sensações. Então, esse é um aprendizado. Quer dizer, evitar o estranhamento, o conflito, já é mais difícil. O que precisa aprender é como lidar depois que ele acontece, né? Como conduzir. Sim, com a situação e com o sentimento que ela causou para você. Né? Então você fala assim, não precisa ficar bravo, ele só estava brincando. Poxa, mas ele ficou bravo. Então, você ficou muito bravo, você não gostou do que ele fez. Então vai lá e fala pra ele, para, não quero. Porque você não brinca mais bravo na vida, né? A gente fica bravo. Não pode, só porque ele é pequeno. Agora, o que a gente viu na reportagem da Rosângela Santos é que os adolescentes, os meninos principalmente, são os que chegam lá e partem para a pancadaria mesmo, né? Porque até agora a gente falou assim um pouco mais das crianças pequenas, que dão a mordida, mas os meninos adolescentes partem mais para a pancadaria, para agressão. Provavelmente porque eles aprenderam isso. Agora, não é porque eles aprenderam a reagir dessa maneira que a gente vai deixar. Então, imediatamente, eles têm que ter uma consequência de alguma coisa significativa para eles, porque se for uma consequência... Esse de suspensão, eu ainda não sei dizer se porque aí você não tem como garantir que em casa os pais fizeram. É que é aquilo que ela disse, não é que eu vou suspender e amanhã vai acordar mais tarde. Então, mas daí a criança é suspensa e você não tem como garantir. Então, ele ser retirado, tirar algum privilégio sempre. E aí ver o que é significativo para esse adolescente, que ele vai perder ou que ele não vai ter por um tempo. Ele tem uma consequência que ele vai sentir. Sempre, imediatamente. Fala, então você agiu dessa maneira, que pena, quem age assim não consegue isso, não faz assim, não pode participar disso. Eu vejo muito agora também na internet, né, esses vídeos, né, das crianças brigando e colocam na saída, os vídeos na saída, né? Claro que pode, Almir. Esse negócio que a Roberta falou, tem muito vídeo hoje com briga e tal, mas no meu tempo, olha que eu sou um cara de 51 anos, né? Tinha todas essas brigas todos os dias praticamente. Aqui não tinha celular. Fala a mesma coisa. Não tinha vídeo. Só não filmavam, então, né? Não é que aumentou, né? Agora ela é documentada. Agora ela é mostrada, né? Mas acho que é o mesmo nível ainda. Sempre existiu. Te pego na saída. Rodinha. Quem nunca participou, né? Eu acho que até a nossa geração era te pego na saída, porque a gente sabia que dentro do ambiente escolar não era permitido. Eu acho que da mesma forma que as famílias ficaram permissivas, as escolas também estão achando meio termo e não tem mais aquela postura rígida onde os alunos morrem de medo das autoridades da escola. Exatamente. Portanto, existe muita agressão do aluno para os professores. Não, tem muitos professores vítimas de agressão por parte dos alunos. Então, acho que isso faz com que também os conflitos hoje em dia aconteçam, pareçam mais frequentes, mas porque agora eles não têm contexto mais, né? Por isso essa expressão era muito, te pego na saída. Aqui dentro, me ferro, se eu pegar você. Então, hoje deixa que eu te pego na saída. Hoje em dia as agressões estão quase que mais graves também. Você fica assim, antes era um tapa, um soco, alguma coisa. Agora você já não sabe se a criança vai tirar um revólver, uma faca. A gente fez também um outro programa aí específico sobre a violência dentro da escola e os números são assustadores. Que levam armas para a escola. Porque tudo ficou mais acessível, né? Inclusive a arma. Então, acho que é tudo mais acessível. Ao mesmo tempo, é uma geração que só sabe lidar com prazer, não sabe lidar com sentimentos de frustração e raiva. É uma geração que está muito tolerância zero, porque eu consigo tudo que eu quero na hora que eu quero, tudo é possível. Então, tudo que sai muito do que eu quero, eu não aceito. Nunca está satisfeito. Então são vários pontos. É verdade. Vários pontos que estão juntos ali, né? E os pais das crianças que batem, dos adolescentes que batem, também tem que ficar muito mais atentos e muito mais preocupados, digamos assim, do que aquele que está apanhando. Acho, porque isso corre um sério risco. E aí, o que esses pais, a gente pode até falar no próximo bloco, né? O que esses pais devem fazer?
Então a gente continua daqui a pouco. No próximo bloco, a Mariana Verdelho bate um papo com adolescentes para saber mais sobre esses motivos das brigas. O Papo de Mãe volta já já. Continue com a gente aqui na TV Brasil. Você já brigou na escola? Não. Você já viu amiguinhos seus brigar na escola? Já. Por que você acha que se briga tanto hoje em dia nas escolas? Ah, sei lá, tem muita briga, muita violência, muito bullying. As crianças são muito rebeldes, muitas vezes a maioria é a criação dos próprios pais, já vem de casa, tudo ajuda. Agora, no caso da sua filha brigar na escola, a senhora vai tirar satisfação lá na escola ou a senhora vai procurar conversar com ela? Vou primeiro tentar saber dela o porquê que ela brigou. Você conversa com seu filho, sua filha no caso, quando ela briga na escola? Normalmente sim, eu tento aconselhar, né? Eu acho que a sociedade que nós vivemos é muito violenta e normalmente eu falo para ela assim, eu não quero que você brigue, né? Se possível, se for para brigar, mude de calçada, né? Mas também a gente vive no meio, né? E eu falo assim, não brigue, mas se defenda, né? Mas a defesa em último caso também. E seu marido agora está aqui também. Obrigada, viu, Sérgio? A vez do pai aqui, papo de pai também, papo de mãe e papo de pai. No seu caso, assim, o que você procura passar para os seus filhos? Então, o Arthur, eu acho que até pareceu um pouco mais calmo, mas por estar jogando futebol, o futebol é um esporte de muito contato, acaba acontecendo, e também ele está crescendo, de levar umas pancadas, e aí volta com dores. Eu falo, Arthur, mas é normal, você tem que aguentar mesmo e tal, porque faz parte do esporte. E eu sempre falo para ele não brigar, evitar, para poder tentar ter o diálogo. E ele mesmo não é de ficar procurando encrenca. Mas, infelizmente, às vezes a situação acaba acontecendo, né? Então, na escola mesmo, outro dia ele estava contando, os meninos marcaram de brigar lá fora, iam se juntar e bater, acontecer. Eu falei, olha, não entra nessa história de turma, de bater, brigar, porque a turma sempre é relativa. Parece estar todo mundo junto para fazer alguma coisa, mas no final você acaba ficando sozinho e você vai se machucar e vai poder talvez pode até machucar alguém, que não vai ser nada muito legal. Por isso que é legal sempre conversar com os filhos, né? Saber o que está acontecendo também. Então, aí eu tento andar bastante junto com ele, com a Vitória. Sempre andamos juntos e todo lugar que a gente tenta ir, mesmo chega uma hora que ele já não quer mais, né? Ele quer ter a independência dele, mas a gente tenta forçar que fique juntos da gente. Ó, a gente vai assistir uma reportagem agora e depois a gente vai conversar com vocês para saber do Arthur também como é que é, tá bom? Do Vinícius, de todos vocês. A Mariana Verdelho, ela foi conversar com duas amigas que acabaram brigando por causa de um trabalho escolar. Vamos assistir esse bate-papo. Quem nunca teve uma briguinha, um arranca-rabo na escola, na sala de aula? Bom, acho que só quem nunca frequentou o ambiente escolar, porque as brigas acontecem até com as amigas. E é o que a gente vai mostrar agora. A gente vai conversar com duas garotas e com a professora que já passaram por um momento de, digamos assim, de estresse por conta de um trabalho escolar. Tamiris, conta pra mim como é que foi a briga. Era um trabalho de escola, né? Tipo, feira de ciências, e aí os dois professores, professora de biologia e de física, dividiu a sala não, falou pra gente se dividir, mas ia ter o representante de sala que ia ajudar a cuidar dos grupos e que ia ser a Bárbara. Aí teve uma vez que os professores vieram ver o que tinha acontecido, que a gente tava pronto, só que não tinha quase nada pronto. E aí eles falaram, mas como? Não tem nada pronto, não sei o quê. Aí começou meio que uma discussão, aí eu falei alguma coisa que ela ficou chateada. Meio que você jogou a culpa pra Bárbara, porque ela que tava coordenando todo mundo e você não tinha entendido, é isso ou não? Não sei, não tinha jogado a culpa pra ela, mas eu acho que ela entendeu isso. Sua versão é exatamente a mesma ou tem alguma coisinha de diferente? Ela chegou pra mim e fez assim, ela chegou no grupo e falou, não tem nada pronto. Eu falei, não é possível. Como assim não tem nada pronto? Aí foi
diretamente para ela. Professora Karina, a história é essa mesma? Não é? Como é que foi? A história é essa mesma. Para Tamires, a Bárbara não tinha feito nada. E para Bárbara, a Tamires não tinha feito nada. Esse foi, assim, a questão do problema também. E isso foi uma coisa que eu coloquei para elas, né? Eu falei assim, na vida vocês vão encontrar pessoas que vão divergir de vocês o tempo todo. E isso continuou fora da sala, porque daí eu encerrei o assunto. E o que aconteceu? Ela continuou cutucando a Tamires, né? Eu já estava numa outra sala, essa daqui tem um gênio, né? E eu estava numa outra sala, já estava dando aula numa outra sala e a Tamires foi me procurar. E daí eu chamei as duas, né? E coloquei os pontos positivos e negativos, né? Das duas condutas, né? Tanto de uma quanto de outra. E aí, como é que foi? Vocês ficaram quanto tempo, assim? Ficamos uma semana nesse negócio de nem olhar na cara uma da outra. E como é que vocês resolveram, então, ficar de bem, digamos assim? A Karina conversou, explicou, mas mesmo assim, não olhava muito na cara dela. Mas aí lembra a prova de física. E aí ela, não tenho grafite. Quem tem grafite? E tipo, ninguém levantou. Eu falei, se ela não tiver, eu vou ter que emprestar. Aí eu fui lá e emprestei. Mas mesmo assim ficou aquela coisa de uma semana. O que você tira de lição? Calma. Relaxa. Se você realmente gosta daquela pessoa, se você realmente tem uma amizade verdadeira com ela, não deixar essas briguinhas interferirem na amizade. Não briga, eu acho que não leva a nada. Agora, eu acho que todo mundo que está assistindo a matéria tem uma pergunta para fazer. Qual foi a nota do trabalho? A professora não falou. Então a gente vai conversar com vocês, já que a gente foi saber os motivos das brigas, né? Passa o microfone para o Arthur, por favor, Sérgio. Arthur, conta pra mim, lá na sua escola tem muita briga, por que a garotada briga, quais são os motivos, é mais no futebol, é quando tem algum desentendimento, como que é? Então, aqui na maioria das vezes é até sobre outros colegas, né, vai defender, ou então até quando um machuca o outro, né, também xingamento, essas coisas também. Aí acaba sendo briga também. E o melhor é sempre resolver de que jeito? Na conversa, ou chama um professor? Como que tem que resolver a briga na escola? Então lá, aí tem até monitores, né, a gente chama, aí eles vêm, aí eles conversam com a gente e aí resolve. E a Vitória? Vamos conversar com a sua irmã. Primeiro, depois a gente fala com a Maria Clara. Vitória... Quantos anos você tem, Vitória? Põe o microfone na boquinha, me conta. 4? E como é que é lá nessa escola? Você tem muitas amigas, Vitória? Sim. Tem várias amiguinhas? Sim. E quem fez esse penteado lindo no seu cabelo? Minha mãe. E você gosta de fazer bastante penteado? Sim. Gosta de passar batom? E você gosta de ir para a escola, Vitória? Sim. Vamos conhecer a sua amiguinha, a Maria Clara. Maria Clara. E a Maria Clara tem quantos anos? 3. E você, o que você gosta de fazer na escola? Ir no parque. Parquinho? E você brinca bastante na escola? Sim. E você divide os brinquedos na escola? Tem que dividir, né? Vamos falar com o Vinícius, então. Passa o microfone aqui, por favor. E você, Vinícius, eu ouvi falar que outro dia não teve jeito. Rolou uma briga na escola. Conta pra gente o que aconteceu. Põe o microfone. Então, eu saí da sala, né, que era intervalo de aula. Aí o menino foi lá e pisou no meu lanche. Aí eu falei, tudo bem, que não estragou nem nada. Aí eu cheguei pro outro menino, por que será que ele pisou? Será que foi sem querer? Aí, assim, do nada o menino ficou revoltado, falou, e pisou na minha mala. Aí eu falei, por que você fez isso? Dei um chute nele. Aí ele me pegou, me empurrou e me jogou no chão. Aí eu fiquei chutando ele. Aí depois a gente parou porque a professora chegou na sala. Vocês resolveram o problema, então? Vocês já estão de bem. Por que dá vontade de sair brigando? Porque eles também vêm em cima de mim. Aí você tem que se defender de algum jeito. Aí eu revido. Vamos ver se a Larissa tem... Não sei se você quer perguntar alguma coisa. Não dá pra resolver até dar uma dica só conversando. Eu falo pra eles, para. Aí ele, vai...
vai virar mulherzinha. Aí ficam provocando, a tal da provocação. A provocação é eu querer dominar o território ali, né? Esse é meu, eu que mando, não vai fazer isso comigo. Você pode dar uma dica para o Vinícius, para ele, porque acaba se envolvendo nisso sem querer mesmo. Mas eu aviso para a professora fala e ele continua. E aí, vamos ver se abrir a sua mala? Ele abria a minha mala, pegava meu lanche. E também ficar provocando, né? Que o Vinícius lidar deve com a fazer? provocação é sempre você se sentir à vontade e tirar sarro da situação, ignorar quem está provocando é a pior coisa, é a melhor coisa que você pode fazer, porque é a pior coisa para ele. Se ele está vendo que a provocação não tem resultado, ele vai tentar outra. A gente vai conhecer o Ivan hoje veio cantar, ele vai cantar aqui no encerramento do Papo de Mãe, é primo da Débora Emílio, nossa produtora. Ivan, você está com quantos anos? 11. E hoje a gente está conversando sobre essa coisa de briga na escola, como que resolve e tal. Já aconteceu com você alguma coisa na escola ou com seus amigos? Conta pra gente. Sim, só que é mais passageiro, né? Acontece assim coisas graves que demora até quase uma semana para resolver. Tem coisas que são mais passageiras. E normalmente quando tem algum problema, vocês chamam a professora ou a mãe do aluno vai lá na escola? Como que acaba resolvendo? Mas o responsável mais perto, a diretora, a coordenadora, a professora e a inspetora. E já aconteceu de alguém te provocar, como o Vinícius contou? Sim. E aí como é que você faz? Olha, eu fico irritado, muito irritado, só que às vezes eu me controlo. Quando eu não me controlo, eu chamo a diretora, eu saio aos becos da sala. Essa é uma boa tática, eu acho. Eu falei pra minha filha outro dia, eu falei, se alguém... Porque, sei lá, deu algum rolo na escola, eu falei, se alguém te provocar, você não pode bater, filha. Sabe o que você faz? Grita socorro. Socorro! E aí você sai gritando e aí consegue resolver o problema. Sim, só que quando eu era menor, eu até mordia. Eu que era o agressor. Mas você mordia para se defender ou você mordia sem motivo nenhum? Sem motivo nenhum. Pra chamar atenção, né? Você lembra disso ou a sua mãe que conta? Não, eu lembro da cena. Eu lembro. Foi até no braço aqui, mais ou menos. Ah, você mordeu alguém. Tá vendo? Mas aí ficou tudo bem com o amiguinho? Não, ficou tudo bem. Isso que é importante, né? A gente vê, então, que até os motivos. O próprio Ivan disse que mordeu sem ter motivo nenhum. E no caso quer dizer, quem agride, às vezes não tem mesmo nenhum motivo. Ou então, pelo menos para a pessoa, mesmo que não seja certo, você se sentia provocada, era uma reação. Pode ser uma ação ou uma reação, né? Por isso que é sempre se preocupar com a boa convivência, né? É difícil ficar pensando no culpado, na vítima, no algoz, né? E chamar todo mundo para pensar numa boa convivência. Gente, terminou o tempo. Queria agradecer a todas vocês por terem vindo aqui no Papo de Mãe. Vocês gostaram de brincar? Você gostou de brincar lá atrás? Gostou? Então tá bom. Vou passar uma última rodada com vocês, que hoje acho que tem mãe que tem blog, quem tiver site pode divulgar, fiquem à vontade. Clébia, quer divulgar algum site, alguma coisa? Não tenho não. Não quer divulgar? Então tá bom, quer mandar um recado para alguém? Ou para as mães dos meninos briguentos? Um recado para quem mora na Moca, eu tenho um salão. Chama Bambina, quem estiver por lá, quem morar por lá, para me visitar. E logo você tem que fazer o site do salão. Verdade, vou fazer, eu prometo. E você? Ela fiz um blog para ela, eu ia fazer um blog para mim no início, eu achei mais interessante fazer logo para ela, para contar tudo dela, mcmuitocriança.blogspot.com. É um blog que eu conto tudo o que acontece com ela. É um diário da Maria Clara. É o diário da Maria Clara, exatamente. Aí você conta lá que vocês participaram aqui da Papo. Com certeza. Aí um dia pode virar livro até, né? Sim. O diário de Maria Clara. E a Suzy? Eu vou mandar um beijo para a Rosângela, minha sócia, que está lá cuidando da loja. E quem quiser também ir na podologia para fazer uns tratamentos dos pés, vocês. Sérgio, e eu já ouvi dizer aqui que você é um poeta, é isso? Conta pra gente essa história. Então, eu já escrevo publicando desde 2005 contos e poemas através de um grupo de escritores aqui de São Paulo, Quilomboje. Então, eu publiquei um livro agora esse ano em maio, o nome dele é Enquanto o Tambor Não Chama. E é um livro de poemas,
Legal. E está nas livrarias? Estou tentando, eu vendo no meu blog e alguns lugares. Aproveita para divulgar. É isso mesmo. E qual que é o seu blog? É o seu blog. Então, meu blog é Sérgio Baluch, blogspot.com. Legal. E esse livro é um livro de poemas? É um livro de poemas. E você gosta de recitar também? Porque ó quem fez sua propaganda aqui, ó. Está sempre nos lugares que eu estou indo, tudo, uma das minhas inspirações. Tem um poema, se eu poderia falar, é sobre criança, que eu fiz, no caso, bem voltado para as crianças que estão em semáforos, que estão numa situação um pouco mais carente, né? É assim, vermelho, brinquedo em mãos tensas, bom bocado de palhaço e equilibrista, malabares, caleidoscópio que duplica artistas, ilusionismo de sorriso cordial, mãos estendidas, mães escondidas, vergonha nacional, semáforo chefio espetáculo, plateia forçada, autos fechados, entre o sim e o não, moleques empilhados, hélice, habilidade de gerar a vida. Nossa, é isso aí. Que lindo, muito bem. Hoje com grandes encerramentos aqui no Papo de Mãe. E a Larissa tem um site para divulgar? Tem o meu site, www.larissafonseca.com.br. Tá bom, quem ainda tiver dúvida, alguma situação de briga ali na escola já tirou. E a Natercia também tem site, né? Tem, naterciatiba.com.br. Tá legal. Daí também, quem quiser mandar alguma pergunta para vocês, ou pode encaminhar para o site de vocês, ou para o nosso, que a gente encaminha também. Com certeza. Tá bom? Então, obrigada por terem vindo. O Ivan vai fazer uma apresentação aqui no final. Vou só chamar o programa do domingo que vem e a gente encerra com o Ivan. Você tá pronto já, Ivan? Sim. Então, tá bom. Olha, no próximo programa, a conversa vai ser sobre transtornos alimentares. Seu filho come demais e você se preocupa com isso, ou seu filho come de menos e você não sabe o que fazer? Mas afinal, quando os pais devem realmente se preocupar? E olha, no nosso site www.papodemãe.com.br, o papo nunca termina. Acesse agora e converse ao vivo com a gente pelo chat. Todos estão convidados para participar, tá bom? E domingo que vem tem mais aqui na TV Brasil. Até lá! O Ivan, agora vamos escutar o Ivan, que é primo da Débora Emília, nossa produtora, e hoje preparou uma apresentação para o encerramento do Papo de Mãe. Ivan, conta pra gente, você começou a cantar com quantos anos? 9 anos, 10 anos. Você tá com? 11. Então não faz tanto tempo, né? Mas foi uma coisa que você sempre quis, você sentia que você tinha uma voz e pediu para sua mãe, para você fazer algum curso, alguma coisa? Eu escutava, aliás, eu não escutava, eu fiquei sabendo que meu avô cantava, eu me interessei, me aproximei do assunto, o que mais? Eu escutei o Pavarotti. Você faz um curso hoje? Faço aula de canto na Casa de Artes Operária. Porque você gosta de cantar ópera. Gosto de cantar. Então vamos lá, Ivan.